ligar, só para desligar. Ah, sim. Boa noite. A nossa aula de hoje vai ser de geografia. Os educadores são Alexandre, Ana Célia, Barbiton, Gustavo e eu, Valdirene. A nossa proposta de ensino é para o primeiro ano do ensino fundamental, Fundamental 1, de educação de jovens e adultos. Nosso plano de aula, objetivo descrever atividades de trabalho relacionadas com o dia a dia de sua comunidade. Conteúdo programático, reconhecer os diferentes tipos de trabalhos existentes no seu dia a dia. Metodologia, inicialmente perguntaremos se eles conhecem essas profissões, lavrador, pedreiro, serralheiro, marceneiro. Depois perguntaremos onde eles trabalham, qual é o trabalho que eles exercem, e em seguida mostraremos uma ficha para preencher uma vaga de emprego. Pediremos para eles escreverem no caderno com que eles trabalham. E depois aplicaremos um exercício para que eles preencham um formulário de emprego. Recursos didáticos. Projetor de multimídia, data show, notebook, cabo HDMI, cópia dos exercícios, livro didático. Avaliação. Observaremos a desenvoltura dos alunos nas respostas das atividades propostas. Durante o processo da atividade, os alunos serão acompanhados e orientados no passo a passo da construção do conhecimento. Boa noite, caríssimos alunos. Hoje a nossa aula será sobre o mundo do trabalho. Vocês conhecem essas profissões? Sim, professora, eu conheço. Tem um que é serralheiro. Conhecemos, professora. Certo. Conte mais O outro é lavrador. Pedreiro. Nós temos o... Oi? Essa aí, na roça aí eu já fiz muito. Já fez muito? Calejado. Ai. Professora, meu pai... Pois conte mais. Meu pai era pedreiro. Era pedreiro? Como é que ele trabalhava? Bem. Na roça aqui... Na minha casa... E na roça aqui a gente plantação de milho, de arroz, um período, né? O período da chuva no inverno é o período do plantio aqui. Aí é o período que a gente junta praticamente toda a família para plantar. Aí todo mundo trabalha no plantio, na limpeza da roça, que é cortando o mato na enxada, para colher para dar o ano inteiro, né? Professora, eu sou serralheiro. Oi. Eu sou serralheiro e muitas pessoas não sabem o que é a profissão de serralheiro. Pensei que eu trabalho com madeira, pensei que eu trabalho com móveis, mas na verdade eu trabalho com outros materiais, eu trabalho com metais, faço reparos, eu trabalho com solda. O meu pai era pedreiro. E aí eu conheço muito a profissão. Muitas vezes, quando a gente veio morar aqui, os próprios filhos serviam de servente para ele, para ajudar ele. Inclusive na nossa casa, na construção da nossa casa. A nossa casa toda foi pelo meu pai. Ele era tanto pedreiro como marceneiro. Tudo aqui na minha casa, desde as portas, janelas, tudo foi meu pai que fez. Certo. Mas você segue o trabalho de seu pai? Qual é o seu trabalho que você exerce? Ana Célia? Não, eu não sigo o trabalho do meu pai. Não sigo o trabalho do meu pai. Embora seja uma profissão muito digna, mas eu não sigo. E qual é a sua profissão? A profissão de pedreiro é uma das profissões mais difíceis que tem pra gente. Meu pai, ele foi pedreiro muito tempo, exatamente para dar uma condição de estudo para a gente, para que a gente não seguisse a mesma profissão. E hoje eu estou aqui nessa sala, tentando aprender mais alguma coisa. Por enquanto, eu sou só dona de casa mesmo. Dona de casa, tá certo. Professora, eu sou serralheiro. Serralheiro também. Conte aí mais de suas experiências, Barbiton.
Bom, eu soldo no meu dia a dia, eu passo o dia inteiro soldando e às vezes eu vou cortar uns ferros, que é para fazer, às vezes, rosqueamento. E aí agora eu vou ter que estudar, porque eu penso em fazer um curso técnico em eletromecânica aqui no IFP, que é pertinho de casa. Ai, que bom. Mas você gosta do seu trabalho? Ah, gosta que você vai fazer o curso técnico, né? Isso, gosto. Muito bem. Pois bem, pessoal. Aqui eu trouxe uma ficha de solicitação de emprego para mostrar para vocês como que é uma ficha de solicitação de emprego. E também que eu vou dividir a sala em duplas. Assim, como eu sei que alguns aqui já têm mais um certo domínio com a escrita e tal, e também reconheço que tem alguns que têm ainda dificuldades, eu vou colocar em duplas alternadas. Eu vou colocar uma dupla com uma pessoa que já tem mais um certo domínio com a escrita e tal, e outra que tem mais um pouquinho de dificuldade junto com essa pessoa. Aí aqui, não sei se dá para ver essa primeira ficha. Quando vocês vão preencher uma ficha, vocês têm que colocar uma foto 3x4, né? Vocês têm que colocar os dados pessoais de vocês, nome, endereço, RG, CPF, tal, data de nascimento. Vocês têm que colocar uma experiência profissional e tal. E por aí vai. Alguém de vocês aqui está desempregado? Oi. Eu tô desempregado, professora. E eu tô com uma ficha para mim preencher, para dar para me levar como referência para minhas patroas. Sim, quais são suas dúvidas sobre a ficha? Não, eu queria que a senhora me ajudasse a preencher, porque assim, eu sou doméstica hoje, então eu estou desempregada, mas a minha patroa agora, que eu estou fazendo a entrevista, ela quer que eu leve as referências para ela. Uhum. Aí eu queria que a senhora me ajudasse a preencher essa ficha. Tá bom, eu ajudo sim. No qual que é a sua dúvida mesmo? Não, só para ajudar mesmo, para ver como é que eu faço essa referência. Não é que eu como é que eu organizo, de uma maneira como eu vou organizar as referências para levar para ela, entendeu? Entendi, certamente. Aqui a nossa atividade é preencher essa ficha, como a Ana Célia tem muito interesse, eu vou ajudar ela a preencher e tal, e vou levar essa ficha no emprego que ela deseja. Que, na verdade, eu trouxe essa ficha de emprego porque eu vi uma empresa que está solicitando empregados, aí eu trouxe justamente para a nossa aula de hoje, falei dos tipos de trabalho e tal. A Ana Célia já falou que está desempregada, então eu vou ajudar ela a preencher e a gente vai levar para a empresa solicitante. Aí aqui é a nossa atividade, as nossas referências, e essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada. Tchau, professora. Até mais. Tchau, boa noite. Até mais. Obrigado, Ficou alguma professora. dúvida sobre a nossa aula? De nada. Não, tá obrigado. Não, professora. Não, Bem obrigado. esclarecido. Obrigado. Tá certo. São agora 8h20, tá? 20. 20, 10. Gente, então, o primeiro grupo apresentou uma discussão, né, uma proposta de aula para começar a pensar com os alunos o mundo do trabalho. Vamos agora, então, para o segundo grupo, que é o grupo composto. É a Darielle, a Maria Wanda, a Jennifer, a Jaqueline, está faltando alguém na minha cabeça aqui, que eu não tenha falado, Janaína, eu acho que foi só a Janaína que faltou. Janaína... Jeane, professora. Jeane. É verdade, Jane, eu não tô... A Jeane está com problema no celular, aí ela não vai poder participar. Aí você explica para ela, então, o que ela tem que fazer, né? A Janaína e a Jeane não vão participar, Jaqueline? Não, a Jeane.
A Janaína já chegou, tá certo. Então, só a Jeane, né? Sim. Tá ótimo. Professora, Oi, cadê ela? Tá aqui, meu Deus. oi, Jennifer. Tá aqui, professora, peraí. Acho que a Wanda. Não, a Maria Não, a Wanda Wanda tá já aqui chegou, isso eu também. já tinha visto que a Maria Wanda já estava. E a Darielle? A Dari tá também. Acho que ela foi trocar o celular o notebook pelo celular para economizar na internet. Tá. Eu vou abrindo aqui, então, de vocês. Quem do grupo vai começar apresentando? Porque vocês já me mandaram, eu vou abrir. A Jaqueline. De aula, professora. Eu, Jaqueline. A primeira é o plano de aula, eu já estou baixando, tá, Jaqueline? Só um pouquinho. Vou colocar para apresentar, então, tá, meninas? Ah. Meninas, são 8h23. Já está aparecendo? Já, professora. Podem começar, então. Boa noite. O grupo é composto por mim, Janaína, Jennifer, Maria Wanda, Jeane e Darielle. Vamos começar a nossa microaula apresentando o nosso plano de aula. O tema da nossa microaula é Bairro, o seu lugar. Os objetivos gerais são descrever a história das migrações no bairro ou na comunidade em que vivem, analisar mudanças e permanências comparando imagens de um mesmo lugar em diferentes tempos. Os objetivos específicos são que o bairro é um lugar, é um espaço de relações sociais e que está sendo em uma unidade espacial mais ampla. Perceber que o espaço geográfico está em constante transformação, identificar as mudanças e as permanências ocorridas na paisagem do bairro. O conteúdo é o bairro onde você mora, lugar de convívio. O tempo da nossa microaula é de 15 minutos. Os recursos que vamos utilizar é livros, folhas A4, caneta, celular, notebook e slide. A metodologia será uma aula expositiva, dialogada e a roda de conversa. A avaliação que iremos utilizar será fazer uma entrevista com um familiar ou um vizinho que mora há bastante tempo no seu bairro. O roteiro dessa entrevista é: a primeira questão, qual o seu nome? A segunda, há quanto tempo você mora aqui? Terceira, como eram as ruas antigamente? A quarta, e hoje, como as ruas são? A quinta, como eram as casas e lojas de comércio? A sexta pergunta, existe alguma construção antiga? E qual? A sétima, ela ainda tem a mesma função da época em que foi construída? E a oitava pergunta da entrevista é: o que mudou desde que você veio morar aqui? Pode trocar, gente? Sim, professora. Sim, professora.
Pronto, acho que já está aparecendo. Pode colocar para tocar, professora. Oi? Colocar para apresentar, porque está sem apresentar. Pronto, agora está certo. Pronto, podem começar, podem continuar, meninas. Boa noite. Hoje teremos uma aula sobre bairro, o seu lugar. Bairro onde você mora, o lugar de convívio. O bairro, o seu lugar. Como é o bairro que vocês moram, gente? Quero que vocês digam para mim, como é o bairro que vocês moram? O bairro que eu moro hoje, ele é um bairro que não tem calçamento, tem muitas casas e terrenos baldios, que ainda não tem casa. É isso. Qual o nome do seu bairro? É Cajueiro 2. As ruas do seu bairro são como? É de terra ainda, não tem calçamento. Após entrar no bairro, quais outros elementos podem ser encontrados no seu bairro? Praça não tem. Tem mercadinho, tem salão de beleza, tem bar, tem uma escola próxima do meu bairro, daqui onde eu moro, da minha casa. Obrigada, gente. Professora, pode falar. Após a gente ouvir o relato da aluna, a gente pode dizer que bairros são muito diferentes. Quando você ouvir o relato dela, você pode pensar no seu próprio bairro e captar as partes que são parecidas, mas com certeza não são iguais. Existem bairros onde há muitas ruas, casas, prédios. Também há bairros com poucas casas e muitas plantações. E há ainda muitos outros bairros, um diferente do outro. Aqui vocês podem ver na primeira imagem a minha cidade, um dos bairros da minha cidade, Nazaré do Piauí. Ele é composto por casas normais, em boa parte de barro feitas de Só que esse daqui? o primeiro, que permanece há muito tempo de construídas e as casas que foram feitas agora são muito distantes dessa parte, são feitas em outros lugares, outros bairros da minha cidade. Temos aí outro bairro, que é composto por prédios, outro que tem montanhas ao seu redor, um que é um bairro periférico, outro que é um na zona rural, e outro que é cercado por águas, que tem lagos, que tem rios, como, por exemplo, vários bairros de cidades do Amazonas que são cercados pelo rio Amazonas. Professora, Oi. não, Janaína. No bairro que eu morava quando eu era pequena, eu morei lá até meus 14 anos. Eu lembro que quando foi para asfaltar, eles passaram com as máquinas e o bairro ficou muito diferente, porque as ruas eram cheias de buracos e passaram as máquinas, aí melhorou a acessibilidade e eu lembro que a gente gostava muito de escorregar. Quando passou com a máquina, a gente escorregava enquanto não passava o asfalto. Aí lá ficou bem melhor a mobilidade e até a questão do esgotamento sanitário, que não tinha antes e eles fizeram. Legal. É isso que acontece, vai mudando a paisagem dos lugares, vai mudando como é formada a cidade e como ela era antes. Uma pessoa que está em um ano lá pode chegar outro ano e ver como o bairro está diferente, outras pessoas, outras casas, outros estabelecimentos. Os bairros mudam, mas alguns elementos permanecem. Mesmo com as mudanças que ocorrem nos bairros, podemos encontrar alguns elementos que sofrem poucas alterações com o passar do tempo. Esses elementos identificam como os bairros eram antigamente: edifícios antigos de igrejas, casas, fábricas, pontes ou viadutos que permaneceram no bairro podem representar marcas da história desse bairro. Pode passar, professor.
Aqui temos exemplos de mudanças de bairro. Vocês podem ver que muitas casas, construções antigas, apesar de muito tempo ter se passado, permanecem ainda em seu lugar, mas em outros lugares já não é o caso. Já muda completamente a paisagem do lugar, com novos prédios, novos lugares, e o bairro se torna muito diferente de um tempo atrás. Como nessa imagem, em 1950, a casa se encontrava de uma maneira, mas se uma pessoa dessa época chegasse em 2017, ela já não encontraria da mesma forma. E isso é a passagem do tempo, a mudança de paisagem, e a identidade do bairro se torna outra. Pode passar. Aqui temos a atividade para vocês, que vem junto com um roteiro, onde você deverá entrevistar um familiar ou vizinho que mora bastante tempo no seu bairro. E temos esse roteiro de entrevista que você pode seguir. Você irá perguntar qual o nome dele, o tempo que mora, como eram as ruas antigamente e hoje, como são as ruas agora, como eram as casas e as lojas de comércio, e se existe alguma construção antiga. Como, por exemplo, na minha cidade, a construção mais antiga que eu posso dizer é a igreja. Em muitas outras cidades, eu acho que ainda funciona na mesma época que foi construída. Tipo, a prefeitura, se ainda é no mesmo lugar, a prefeitura, se ainda funciona sendo prefeitura hoje em dia. E o que mudou desde que você mora aqui. Obrigada. O grupo terminou exatamente 10 minutos, também 20 e 33, tá? Então, agora nós vamos para nosso terceiro grupo, né? Que é o grupo da Larissa, da Juliana, da Nádia, do Tiago e do Maurício. Terceiro grupo. Professora, não sei se a senhora falou, porque saiu do ar aqui umas 2 vezes já, mas nós fizemos em quantos minutos o primeiro grupo? 10. Foi bom, Eu então. falei, vocês começaram 8 e 10 e terminaram 8 e 20. É porque eu saio do ar aqui, meu telefone é uma benção. Tá certo. Boa noite. Larissa, podemos marcar o início? Já está aparecendo o slide? Tá, Geografia terceiro ano. Juliana, Larissa, Nádia, Maurício e Tiago. Pois tá bom. Pois Então boa tá, noite. boa noite. 8, 20 e 34, tá? Boa noite. Bom, a gente vai falar um pouco sobre a geografia no terceiro ano. Os membros do grupo Juliana, Fernandes, Larissa, eu no caso, Nádia, Maurício e Tiago. Nosso plano de aula. O tema do nosso plano é Mundo do Trabalho. O ano é o terceiro ano, duração de 10 minutos, a data 21/1, nossas referências. O objetivo da aula é reconhecer a importância do trabalho para a vida humana, identificar algumas características do trabalho e concluir que o trabalho é um direito de todos. O conteúdo, no caso, vai ser o trabalho. Realizar a metodologia, nós vamos realizar um breve momento de conversa com os alunos sobre os trabalhos que eles realizam e seu conhecimento prévio sobre a importância do trabalho. Na aula expositiva, vamos começar levando algumas revistas, jornais e fotografias da internet para apresentar alguns tipos de trabalhos e mostrar também algumas características do trabalho ao longo da aula. Por fim, vamos exibir e discutir o filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Após a exibição do filme, responderemos a uma atividade referente ao mesmo. Os recursos didáticos revistas, jornais, fotografias, notebook, data show, atividade impressa, e a avaliação vai ser a participação do aluno em uma atividade escrita. Trabalho em diferentes lugares. O esforço feito pelos indivíduos para suprir as necessidades. Bom,
Desde o princípio da nossa humanidade, o trabalho é fundamental, porque através do trabalho as pessoas socializam, conversam, se relacionam, ou seja, o trabalho constrói a história, a cultura de um povo. Desde o começo, nós só trabalhamos para garantir a nossa subsistência, até acontecer a Revolução Industrial, onde foi a chegada das máquinas, do ferro, do cobre. Aí, desde então, o termo trabalho ele foi cada vez mais valorizado, só que, por outro lado, os trabalhadores não. Isso a gente tem visto até nos dias atuais. Aqui as imagens a gente pode ver ilustrativas o trabalho da roça e, posteriormente, o trabalho das indústrias. Com o passar dos anos, ele passa a ser reconhecido como produtor de riqueza. Por quê? Porque através do trabalho é possível transformar uma sociedade, uma cidade, um estado, um país, ou até mesmo o mundo. Basta a gente olhar para o passado até agora, as mudanças que vêm acontecendo no dia a dia. A vacina, a tecnologia, as estruturas, tudo isso é fruto do trabalho, fruto de produtor de riquezas. Pode passar. Bom, como o Tiago disse, o trabalho, ele constrói a nossa história. O trabalho, a partir do trabalho, a gente se constitui na sociedade, a gente constrói a cultura, a gente tira todas as riquezas que o trabalho vai nos oferecer. Por exemplo, no início da vida humana, o principal trabalho era os trabalhos agrícolas. Por quê? O trabalho o esforço físico que a gente fazia no início da vida humana na Terra era mais para atender às nossas necessidades. Então, a gente fazia um esforço para plantar, para pescar, para atender às nossas necessidades mais básicas, que no caso seria alimentação, sobrevivência. E à medida que o tempo foi passando, essas necessidades foram mudando. E aí a gente foi aprendendo a trabalhar de outras formas e a tirar do trabalho novas riquezas. E o trabalho também, ele apresenta algumas características. Por exemplo, o trabalho ele pode ser uma atividade laboral. O que seria essa atividade laboral? Seria uma atividade que requer um esforço físico maior, que no caso seria essas pessoas que trabalham na agricultura, pessoas que trabalham nas feiras, nas construções civis, esses trabalhos que requerem um esforço maior físico. Outra característica do trabalho é a atividade intelectual. Seriam aquele trabalho que requer um esforço mental maior, no caso, maior do que o esforço físico. Seria o uso de um conhecimento específico para determinada profissão. Seria o médico, um advogado, um professor, um empresário. Eles usam conhecimentos específicos mais do que um esforço físico. Isso não quer dizer que um trabalha separado do outro. A atividade laboral, como se diz? Ela requer um esforço mental também, porque os dois, o corpo e a mente, elas andam juntos, então eles trabalham juntos também, só que uma atividade requer um esforço físico maior e às vezes outra atividade requer um esforço intelectual, mental maior. Outra característica do trabalho também é que ele pode ser um trabalho formal. O que seria esse trabalho formal? Seria aquele trabalho onde o empregado, o trabalhador, ele trabalha de carteira assinada, ele tem uns direitos trabalhistas, ele recebe benefícios, no caso, ele teria um salário fixo, ele teria auxílio maternidade, auxílio transporte. Seria aquele trabalho que tem segue toda uma diretriz. Ele trabalha de acordo com o que as leis trabalhistas elas oferecem. Já também no trabalho existe o trabalho informal, que seria aquele trabalho onde não apresenta as mesmas características que o formal. O trabalho informal ele não tem os mesmos direitos, os mesmos benefícios
que um trabalho formal teria. Mas o trabalho informal, ele tem uma certa liberdade, uma certa autonomia. Isso não quer dizer que o trabalho formal seja melhor que o trabalho informal. Isso vai muito do que é o esforço, do que o trabalhador vai decidir. Muitas vezes o trabalho formal ele requer mais especificidades, e o informal não, ele já é mais liberal, mais autônomo. O que a gente quer dizer com isso é que o trabalho ele é importante em todos os aspectos da nossa vida. Primeiro, porque o trabalho é uma fonte de riqueza. E segundo, porque a partir do trabalho a gente se constitui na sociedade. Então, quando você conhece os seus direitos, quando você sabe que o trabalho é importante, você começa a perceber algumas coisas que ainda acontecem no mundo de forma errada. Por exemplo, ainda existe o trabalho infantil, que é quando a criança trabalha. E também existe também o trabalho escravo, que é quando a pessoa trabalha de forma análoga aos direitos trabalhistas. Então, é importante a gente conhecer essas especificidades do trabalho e a sua importância. Bom, a atividade. Nós iremos exibir o filme Tempos Modernos e, após a exibição do filme, responder considerando as seguintes questões. Para quem não está lembrado do filme Tempos Modernos, é uma obra de 1936, de Charlie Chaplin. É um dos filmes mais conhecidos dele, se não o mais conhecido, onde narra a história de Carlitos, um trabalhador comum que está em busca de se estabelecer na vida tanto profissional quanto como indivíduo, em uma sociedade que está mudando tecnologicamente. A história começa com Carlitos sendo operário em uma fábrica. Lá o trabalho é cansativo e muito alienante, e sua única função era rosquear pares de parafusos. Ele não se adapta a essa atividade que é repetitiva, e também ele não se adapta às exigências do chefe dele, que pedia muita produtividade e desempenho. Basicamente, o filme retrata a preocupação e a disposição dos donos de meios de fábrica para cada vez mais conseguir lucros às custas dos trabalhadores. Após a nossa exibição desse filme, a gente vai pedir para que os alunos respondam as seguintes questões. Primeiro, por que o filme tem este nome? Segundo, qual é a função exercida pelo personagem? Ele ocupa algum cargo de chefia? Terceiro, o que é exigido do trabalhador? Ou seja, o que ele precisa saber para fazer exercer a sua função? Quarto, a que classe social pertence? Quinta, as máquinas de hoje são mais modernas que as apresentadas no filme? Sexta, o trabalhador em questão em algum momento desfrutou de um descanso durante a jornada de trabalho? Como funciona isso hoje em dia? A gente pode reparar que a gente vai dar embasamento na antiguidade para ele fazer isso com a atualidade hoje em dia. Como funciona naquele tempo com agora. 7. Será que todo trabalhador conhece seus direitos? E por último, 8ª, você sabe qual é a diferença entre o trabalhador formal e o trabalhador informal? Essa atividade ela tem o sentido de trazer o que a gente abordou um pouco no conteúdo e relacionar com o filme. Além disso, o filme, querendo ou não, apesar de ser um filme antigo, ele ainda trata de relações atuais, como, por exemplo, se o trabalhador conhece seus direitos e como era a jornada de trabalho. Foi o que eu falei. Ainda existem algumas formas, alguns trabalhos que eles são análogos à escravidão. Muitas vezes o trabalhador ele não está ciente dos seus direitos. E acaba acontecendo algumas coisas que realmente refletem na realidade. Esse filme ele é muito voltado assim, para a realidade do sistema capitalista. E fala um pouco sobre o trabalho. E é isso. Obrigada pela atenção. O áudio está desligado, professora. Obrigada, desculpa, gente. Então, parabéns, né, aos 3 grupos que apresentaram até agora. Vamos, então, para o grupo 4, que é composto pela Maria Beatriz, pela Deusiene, pela Denise, pela Mona Lisa e pela Daniela.
Todas estão presentes. Maria Beatriz, eu vi. Deusiene está presente. Sim. A Denise eu não vi. Denise está presente? Estou presente, professora. Eu não te vi, não. A Mona Lisa? A Mona Lisa? Mona Lisa, não? E a Daniela? Sim, estou aqui. Professora Mona Lisa tá lá. Cadê ela? Então ela sumiu? Deixa eu ver aqui, porque eu tenho a lista aqui que fica aberta. Mona Lisa, né? Não, ela. A Mona Lisa tá, mas não. Aqui na coisa ela tá, mas ela não respondeu pra gente. Mona Lisa? Gente, podemos começar? Eu vou colocar aqui a Mona Lisa como ausente, tá? Quem vai começar apresentando os slides? Professora, eu vou apresentar. Tá bom. Então, vamos lá, menina. São 20h48. Boa noite, pessoal. Nosso grupo é composto por Daniela, Denise, Deusiene, eu, Maria Beatriz, Mona Lisa. Nós estamos com o 4º ano. O tema da nossa microaula é as atividades agropecuárias. Carga horária 15 minutos. E o nosso conteúdo é atividade agrícola e pecuária. Os nossos objetivos: compreender o que é a atividade agrícola e pecuária, identificar as práticas de agricultura com a inserção da tecnologia, diferenciar a agricultura de subsistência e comercial e analisar as melhores condições para praticar as atividades agropecuárias. A nossa metodologia vai ser uma aula expositiva com explicação oral e audiovisual, explanação dos conteúdos agropecuárias, explanação das atividades agropecuárias e o que elas englobam. Recursos: material didático, notebook, data show, folha de papel A4 para a atividade. A nossa avaliação é uma atividade de fixação, que ela vai convocar os alunos a identificar quais as características de um ambiente adequado para iniciar uma atividade agropecuária. Próximo. Professora. Maria Beatriz, você não vai colocar o slide, não? Gente, o slide não está na tela. Não. Tá sim, tá. Atividades agrícolas com o moço colhendo. Pois o meu não tá vendo, não tá aparecendo, não. Eu vou sair da aula e vou voltar de novo, para ver se aparece. Eu tô vendo o slide. Eu vou sair, o meu não tá aparecendo, não. Professora, tô aqui, viu? Mona Lisa. Tá bom, Mona Lisa. Já basta a aula passada que eu vou ter que fazer o resumo. Tá aparecendo aqui, sim, o slide. Agora eu tô vendo. Aumenta só um pouquinho a tela. Atividade agrícola. A agricultura é uma prática econômica que consiste no uso dos solos para o cultivo de vegetais, a fim de garantir a subsistência alimentar do ser humano, bem como produzir matérias-primas, que são transformadas em produtos secundários, em outros campos da atividade econômica. Trata-se de uma das formas principais de transformação do espaço geográfico, sendo uma das mais antigas práticas realizadas na história. Pode passar. O uso da tecnologia.
A tecnologia agrícola atualmente inclui o uso de diversos tipos de sensores, utilização de máquinas e sistemas integrados. Todos estes avanços estão relacionados à agricultura de precisão e permitem maior produção e o aumento dos lucros e da eficiência, além de garantirem maior segurança nas operações. A agricultura, ela é uma atividade de cultivar a terra para gerar os nossos alimentos. E o uso da tecnologia, ela vem ajudando bastante pela questão de as máquinas trabalharem mais rápido, sendo que produz muito mais em menos tempo e com mais precisão. Pode passar. Bom, gente, plantar para consumir, plantar para vender. No Brasil, a prática de agricultura ocorre de maneira diversificada, dependendo do modo de vida das pessoas, das técnicas e dos recursos financeiros disponíveis. Agricultura comercial. Bem, gente, a agricultura comercial, ela é o oposto da agricultura de subsistência. Ela é feita justamente para vender, e ela pode ser vendida tanto dentro do país, como ela pode ser exportada, e sempre em grande quantidade. Essa foto que vocês estão vendo é uma plantação de soja, aqui na cidade de Uruçuí, e a gente pode ver que a gente chama de monocultura, porque é só um produto agrícola que está sendo plantado, que está sendo cultivado. Pode passar, Maria. Agricultura de subsistência. Bem, a agricultura de subsistência, ela é voltada para o sustento da família. Passada de geração em geração, as práticas são totalmente diferentes das práticas utilizadas na comercial. Na comercial se utiliza maquinários, se utiliza o estudo do solo, né? E na agricultura de subsistência, isso não existe, é uma coisa tradicional que é passada de família para família. Então, eles plantam e colhem para o consumo, e o que sobra eles vendem. Aqui, na cidade de Floriano, a gente tem uma horta comunitária, lá no Campo Velho. E lá várias pessoas plantam, fazem o cultivo e eles vendem. Inclusive, uma boa parte vende no mercado central daqui. É um modo de agricultura de subsistência. Na foto, vocês podem ver que há vários produtos, né, plantados. Totalmente o oposto da agricultura comercial, que é uma grande plantação de soja. Aqui também eles não fazem o estudo do solo para saber se a terra é fértil, se não é, e o que não fazer para não tornar também esse solo infértil, que esse estudo é feito lá na agricultura comercial. Agora a Daniela vai dar a continuidade. A produção. Boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade à nossa aula dessa noite. Vamos agora abordar a pecuária, que é uma atividade que sabemos que aqui na nossa região, aqui no sul do Maranhão, por ser uma região que tem muitas fazendas, então, assim sendo, tem muita atividade da pecuária, ou seja, o gado, não é mesmo? A produção pecuária, ela corresponde ao conjunto de técnicas utilizadas e destinadas à criação e reprodução de animais domésticos. Com fins econômicos, esses animais são comercializados e abastecem o mercado consumidor. Assim, a pecuária é uma atividade ligada à criação de gado e demais animais. Esse ramo abastece o mercado consumidor, como carnes para o consumo humano, peles para fazer o couro de roupas e leite para laticínios. E também a pecuária, essa atividade, ela está dividida de duas formas, de acordo com o nível tecnológico.
Sendo assim, nesse sentido, ela é dividida em extensiva, pecuária extensiva, ou seja, os animais vivem soltos, vivem em extensas áreas, em áreas abertas. Então, esses animais da pecuária extensiva, eles não têm todo um cuidado de veterinários, eles não têm todo um acompanhamento. Já o da pecuária intensiva são os animais, esses animais eles vivem em cocheiras, então tem todo o cuidado, eles se alimentam de rações, tem todo um cuidado, um acompanhamento de veterinários. Então, é isso. Olá, boa noite, vocês estão me ouvindo? Pedir desculpa para vocês por causa dos ruídos, eu acabei de sair do serviço e eu não estou em casa ainda. Então, agora vamos conhecer as diferentes formas de criar o gado. Na pecuária, a criação dos animais pode ocorrer de diferentes maneiras. A criação do gado pode ser intensiva ou extensiva. Vamos conhecer melhor essas duas formas de criar os animais. Na pecuária intensiva, o gado é criado confinado e se alimenta de ração ou de pastagem cultivada. Ou seja, ele fica preso, igual a gente pode ver na foto, na imagem. Pode passar. Nesse tipo de pecuária, são utilizadas técnicas modernas de criação. Leite e carne obtidos na pecuária intensiva e abastece as indústrias, o mercado, o consumidor. Já na extensiva, o gado é criado solto, em grandes áreas, e se alimenta da pastagem natural, ou seja, ele fica solto no pasto, como vocês estão vendo aí na imagem. E, em geral, nesse tipo de pecuária, não são utilizadas técnicas modernas. A carne e o couro são os principais produtos dessa pecuária. A carne abastece o mercado, o consumidor, e o couro segue para as indústrias. Oi, gente, estão me ouvindo? Vamos para a nossa avaliação. Eu acho que sim, ninguém falou nada, né? A nossa primeira questão, eu fiz aqui um quadro, uma tabela, bem interessante para vocês. Deu um trabalhinho, mas eu consegui. João é agricultor e vai comprar um sítio. Gente, eu queria que vocês observassem a tabela, né? Que ela apresenta as características de 3 sítios. Aí, mediante a observação, a gente vai responder 2 questãozinhas que eu preparei, que a gente preparou. Em sua opinião, qual desses sítios João deve comprar? E isso fica a resposta de vocês. Mas está tão facinho que eu vou voltar aqui para a tabela. Ó. Alguém pode se manifestar, chutar e observar aqui a tabela? Qual desses sítios João deve comprar? Vou voltar. E por quê? Boa. Alô? É para responder, Beatriz? Eu queria a interação do pessoal. Então vamos ter. Por exemplo, o Sítio Alegria, eu achei ele bom. E achei bom também o Sítio Três Irmãos. A única diferença é que um tem terreno montanhoso e o outro plano. Isso. Aí depende do que você quer produzir no seu sítio, né? Para criação de gado, sei lá, eu acho que um terreno montanhoso, sei lá. Mas eu ficaria com o Sítio Alegria. Pois é, porque por ter um terreno plano, ter água e ter um solo fértil. Isso, a gente tem que analisar a questão do solo para a gente fazer o uso da agricultura. O terreno também tem que ser um terreno plano. Montanhoso não vai ser muito vantajoso, né? E a principal fonte de vida, né? Que é a água. Como é que a gente vai comprar um sítio
não tenha água, né? A gente tem que ter muita atenção nesse detalhe. E a outra questãozinha, a professora acho que já até respondeu. Por que João não deve comprar nenhum dos outros sítios? Né? Foi a questão que a gente explicou. Se ele for fazer a plantação, para colher, para comercializar, ele não vai procurar um solo improdutivo, né? E sem água. Então, foi uma atividade bem simples. E aqui está a nossa referência. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. É isso. Nossa apresentação da nossa microaula. Tá certo. Agora são 21h02. Vocês estão no tempo, é de 10 a 15 minutos, e vocês deram aula de vocês em 14 minutos. Ok. Obrigada, gente, pela atenção. Obrigada. Gente, então agora nós vamos para o quinto grupo, né? O quinto grupo, ele é composto pela Arícia, pela Laiane, pela Eldinária, pelo Fernando e pelo Francisco. Arícia já está aí? Sim, professora, eu mandei o slide para o seu e-mail novamente. A Laiane já está aí? Laiane, o Eldinária? Estou, professora. O Fernando e o Francisco. Tá. Concluído. Gente, eu já baixei. Tá um eco o meu, não sei o que é isso, não. Maria Beatriz, tira a sua apresentação, encerra ela. Obrigada. Então, grupo 5, eu vou começar a fazer a apresentação, pode? Sim, professora. Pode, sim. Já está aparecendo, gente? Tá, sim, professora. Tá, professora. Então, agora no meu relógio são 21h05, a gente pode começar? Pode. Professora, não está aparecendo para mim, está aparecendo como se estivesse apresentando, mas... Amiga, fixa. Não aparece, está só escuro. Fixa, amiga. Tem um negocinho de fixação no cantinho direito. Acho que é com internet, Naira. Já. Eu coloquei, mulher, coloquei. Pronto, agora é minha internet, agora apareceu. Pronto. Internet. A aula será Então, vamos ministrada lá. por mim, o Eldinária, a Arícia, a Laiane, o Fernando e o Francisco. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Gente, minha internet está muito ruim. Tá horrível. A minha aqui também. Vou apresentar. Dos pingos de fogo. Eu vou apresentar para vocês agora o nosso plano de aula, que tem como tema Conhecendo as Regiões do Brasil. Ele é destinado para o 5º ano do ensino fundamental da educação de jovens e adultos. Tem como objetivos compreender o conceito de região e regionalização e compreender a evolução regional do território brasileiro ao tempo,
O conteúdo é as diversas regionalizações do espaço geográfico brasileiro. Pode passar um pouquinho, professor. Tempo de duração, 10 minutos, como recursos didáticos é o computador, slide, interação, Google Meet. Metodologia ação dos conteúdos online. Agora os meus colegas vão dar continuidade. Obrigada. Na aula de hoje, vamos estudar, vamos falar sobre a regionalização, que é dividir ou classificar o espaço geográfico a partir de critérios específicos. Assim sendo, eu posso classificar qualquer porção do espaço em várias áreas, conforme uma característica que eu tenho escolhido. Por exemplo, o Brasil foi regionalizado e como vocês podem ver aí no mapa, está dividido as regiões, cada uma tem uma cor diferente. Mas na frente a gente vai estudar o que significa cada cor e os seus limites. Pode passar. Sendo assim, cria-se uma área ou uma região considerando-se alguma característica específica, como a localização espacial, o clima, o relevo, a vegetação, os aspectos sociais, políticos e econômicos. Por exemplo, no Piauí, a vegetação do Piauí, o relevo, é totalmente diferente do sul. Por exemplo, no Piauí faz muito calor, né? No Piauí também, já no sul, faz muito frio. Isso é uma forma mais ou menos de diferenciar uma região para outra, mas na frente a gente vai estudar mais. Aqui no mapa a gente tem mais ou menos a caracterização de cada uma das regiões, ó. Como eu falei para vocês, aqui. Tá muito baixo. Professora, só se eu sair de novo e entrar de novo. Não, mulher, só tu falar um pouquinho mais alto. Eu tô falando alto. Melhorou? Tô ouvindo agora. Pronto. Como eu estava falando, cada região tem suas características. E no mapa está mostrando mais ou menos as características de cada um. Comidas típicas, vegetação, a cultura, a cultura, a economia é totalmente diferente uma da outra. Pode passar. Peraí. Dessa forma, é possível analisar, comparar, observar e determinar todas as propriedades daquela região, e assim entendê-la melhor, numa escala local, regional ou global. Pode passar. O processo de divisão regional do território brasileiro. O Brasil é um país que possui grande extensão territorial. 800.514.876 km², sendo considerado um país continental. Essa grande área já passou por diversas divisões administrativas. O Tratado de Tordesilhas, de 1994, foi o primeiro responsável por uma divisão territorial
divisão no território que hoje corresponde ao Brasil, no qual a porção leste ficou sob domínio de Portugal e a porção oeste pertencendo à Espanha. Outra divisão ocorreu com as capitanias hereditárias, em 1534, que constituiu uma fragmentação do território brasileiro em 15 faixas de terra. Numa alternativa de administração territorial, o Império Português disponibilizou a algum membro da corte que fosse de confiança do rei uma das capitanias. Os donatários deveriam governar e promover o desenvolvimento da capitania no qual se tornasse responsável. Então, como vocês podem ver aí no mapa, o lado leste foi dividido em várias partes. Maranhão, Ceará, cada uma tem seu respectivo nome. Ó. O Maranhão, aí não dá para me ver direito, é João de Barros e Aires da Cunha, Fernando Álvares de Andrade, o Ceará foi Antônio Cardoso de Barros, Rio Grande, João de Barros e Aires da Cunha, Itamaracá, Pero Lopes de Souza, Pernambuco, Duarte Coelho, Bahia de Todos os Santos, Francisco Pereira Coutinho, Ilhéus, Jorge de Figueiredo Correia, Porto Seguro, Pero de Campos Tourinho, Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho, São Tomé, Pero de Góis, São Vicente, Martim Afonso de Souza, Santo Amaro, Pero Lopes de Souza, São Vicente, Martim Afonso de Souza e Santana, Pero Lopes de Souza. Então, cada parte dessa daí tinha o seu donatário, que eles desenvolviam cada parte dessa divisão era um dono e um desenvolvimento diferente, né? Posteriormente, com o intuito de adaptar as características econômicas, culturais, físicas e sociais dos estados em uma mesma região, o território nacional passou por diversas regionalizações. Tá me ouvindo bem, professora? Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Tá baixinho, Sim, Fernando. Francisco. Vai lá, É o Fernando. A partir de 1913, essa proposta de divisão regional do Brasil surgiu para ser utilizada no ensino de geografia. Os critérios utilizados foram apenas os elementos clima, vegetação e religião. Dividiu o país em 5 regiões: norte, oriental e meridional. Pode passar. A partir de 1940, com o intuito de Geografia e Estatística do IBGE, o Instituto de Geografia e Estatística do IBGE elaborou uma nova proposta de divisão para o país, que além dos elementos físicos, considerou os aspectos socioeconômicos. A região norte era composta pelo estado do Amazonas, Pará, Maranhão e Piauí, e pelo território do Acre. Goiás e Mato Grosso formavam como Gerais a região centro. E Espírito Santo formavam a região leste. O leste era composto por Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro pertenciam à região sul. Pode passar. E vocês podem observar no mapa, né, como era a divisão territorial proposta em 1945. De acordo com a divisão regional estabelecida em 1945, o Brasil passou a ter 7 regiões: Norte, Nordeste,
ocidental, leste oriental, centro-oeste, leste setentrional, leste meridional e sul. Aí dá para a gente fazer até um paralelo, né, com relação àquela divisão que tinha na Alemanha, que era a Alemanha oriental e ocidental. O Nordeste era dividido da mesma forma. Na porção norte do Amazonas foi criado o território no norte foi criado o Amapá. Mato Grosso perdeu uma porção a noroeste, batizado com o território de Naporé, e outra ao sul, chamado território de Ponta Porã. O sul, Paraná e Santa Catarina foram cortados a oeste, criando o território de Iguaçu. Pode passar. Já a partir de 1950, Ponta Porã e Iguaçu foram extintos, e os estados do Maranhão e do Piauí passaram a integrar a região Nordeste. Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro formavam a região Leste. Brasília foi criada em 1960, e o Distrito Federal, capital do país, transferiu para a região Centro-Oeste. Em 1962, o Acre tornou-se estado autônomo, e o território de Rio Branco recebeu o nome de Roraima. Pode passar. Então, dando continuidade, está me ouvindo aí, professora? Perfeito. Ótimo, muito bem. Show, Francisco. Então, as regiões do Brasil. Oi. A evolução regional e suas regionalizações. Antes de eu dar continuidade, eu queria fazer um paralelo aqui com vocês e dizer que esse entendimento sobre essas regiões e essa regionalização, ela parte do que está bem próximo de nós para aquilo que está bem distante. Como, por exemplo, nós moramos numa rua que faz parte de um bairro faz parte de uma cidade que pertence a um estado que pertence a essa federação maior que se chama Brasil, entendeu? Como, por exemplo, eu moro no bairro Manguinha, eu estou morando no interior, município de Floriano, que hoje Floriano é do estado do Piauí, e o Piauí da região Nordeste, e o Nordeste faz parte da Federação do Brasil, enfim. O que eu quero trazer para vocês sobre o que o Fernando, a continuidade do que o Fernando estava explicando sobre essa questão de regiões e essa evolução nessa regionalização, nós desembarcamos aqui no ano de 1970, já que meu amigo Fernando parou para até 1950. Em 1970, o Brasil recebeu um desenho regional atual. Foi criada a região Sudeste, composta pelos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, sendo agrupado Minas Gerais e Espírito Santo. O Nordeste recebeu Bahia e Sergipe. Todo o território de Goiás, ainda não dividido, pertencia ao Centro-Oeste. Mato Grosso foi dividido alguns anos depois, dando origem ao estado de Mato Grosso do Sul. Em 1990, essa regionalização atual, que vem de 1970, adaptada para 1990, em virtude das alterações da Constituição de 88, como mostra aí no slide, com as mudanças realizadas, ficou definida a divisão brasileira, que permanece até os dias atuais. O estado do Tocantins, por exemplo, foi criado após o desmembramento do norte de Goiás e incorporado à região norte. Roraima, Amapá e Rondônia tornaram-se estados autônomos. Fernando de Noronha deixou de ser federal e foi incorporado ao estado de Pernambuco. Está aí essa divisão e essa evolução
das regiões do Brasil. E aí, eu cedo espaço para que a aula tenha continuidade neste exato momento. Bom, pessoal, agora que vocês estudaram sobre a evolução aí do território brasileiro, nós vamos responder a atividade agora. Eu quero que você olhe para o nosso mapa e identifique qual região do mapa estamos localizados. Em que parte aí nós estamos localizados, tá bom? Na segunda parte, na segunda questão, eu quero que você realize uma pequena retrospectiva das principais mudanças no território brasileiro, desde 1913, onde a gente estudou e falou, até agora, até 2021, onde nós estamos atualmente. E a atividade bônus, eu quero que você, e se você conseguir, escreva o nome de todos os estados brasileiros em seus respectivos territórios. Eu quero que você olhe aí para o mapa e eu quero saber se você consegue acertar todos os estados aí onde estão localizados no mapa. Essa foi a nossa aula, o nosso tempo infelizmente já acabou e até a próxima aula, tá bom? Boa noite. Muito bem, pessoal. Agora eles começaram às 21h05 e são 21h23. 21h23. Então, deixa eu ver aqui, 23, 21h05, 10 minutos de aula. Gente, primeiramente, quero começar parabenizando a todos os grupos. Assim, teve uma melhora muito grande nas propostas de aula, assim. Depois vocês podem até falar se eu entendi certo, se minha visão está certa ou errada, e também começou a ter um domínio maior de vocês das ferramentas mesmo de uma aula, de um ensino síncrone, né, de um ensino online. Então, assim, eu vou falar muito, mas, assim, são muito pouca coisa hoje para eu pontuar. Não sei se o entendimento do ensino de geografia foi melhor dentro dos grupos. Gostei muito da forma que vocês abordaram os conteúdos. E é muito engraçado que vocês vão falando e eu vou pensando muito assim, não, tá certa essa proposta para o primeiro, para o segundo, né, de conteúdo em si. O primeiro grupo foi super bem, começou levantando as profissões, assim, coisa muito assim, talvez eu só proporia, em vez de começar levantando, perguntando quais são as profissões, poderia primeiro perguntar quais são as profissões de vocês, para depois apresentar as profissões, mas assim, simplesmente questão de organização, que é a forma como eu penso, tem a forma que o grupo pensa, mas assim, foi muito bom mesmo, assim, a proposta de atividade. Uma coisa que, assim, isso, gente, é uma coisa que eu já fiz muito na EJA, foi preencher ficha de trabalho. A gente falava ficha de firma, né? As firmas. Então, preencher ficha de firma mesmo. E eu fiquei, assim, doida para ler aquela ficha que a Val estava apresentando. Porque eu fiquei doida, se eu estava pequenininho, não dava para eu saber o que estava lá. Mas essa é uma atividade essencial na EJA. Então, talvez o desafio ali, se fosse mais a Val ter colocado ela maior mesmo, e lesse o que tipo. Agora eu estou tentando achar se era na série que ficava, professora, eu quero entender como, e talvez só mostrar quais são os dados principais, porque assim, se vocês forem dar aula para EJA, essa é uma atividade prática que a gente tem que dar, tá? Então, assim, super para... Oi? Eu lembrei do nosso curso de formação de professores que você contou essa sua história. Então, quando eu estava elaborando o plano de aula e os slides, eu pensei totalmente quando você falou que tinha pegado as fichas, passou na empresa, né, e recolheu as fichas e depois os alunos preencheram. Então, eu pensei totalmente assim como você pensaria e como pensou, né, para ministrar a aula. Não, isso ficou muito legal mesmo, porque é uma atividade prática que a gente, como professor, precisa de fazer, né? De pensar uma ficha, porque ali, vamos lembrar, a aula de vocês era para o primeiro ano.
Então, ali você já ensina o aluno a escrever seu nome, você já ensina... Aí veio o grupo que tratou do bairro, né? Você ensina o aluno a escrever a rua, você ensina o aluno a escrever o bairro, você ensina o aluno a se localizar. Por quê, gente? Ontem, não sei quantos de vocês já assistiram a aula de ontem, mas eu falo isso, assim, eu lido muito com adulto, né? E meus alunos, e eu tenho muito aluno, e eu posso até perguntar para vocês aqui, você fala assim, vira à direita, vira à esquerda, segue, quando você liga o Google Mapa ou o Waze, por exemplo, são aplicativos de localização, fala assim, siga na região sudeste, em 300 metros, vire... E tem gente que não consegue se situar nisso, né? Se tiver alguém aí, tá, pode falar. Eu demorei a aprender, mas hoje eu rodo em qualquer lugar com o Google Mapa. Mas, então, isso é muito legal. Então, com a ficha da firma, você ensina o aluno a escrever o nome, colocar o endereço, colocar as profissões e os dados. Essa é uma proposta super legal. O grupo 2... que é o grupo, nossa, eu já não estou nem enxergando mais, da Darielle, da Jeane, das meninas, elas vão colocar o que caracteriza um bairro, né? Porque, o que eu fiquei pensando quando vocês estavam apresentando é que eu fiquei sentindo falta assim, o que caracteriza um bairro, sabe? Eu acho que vocês deveriam começar explicando, porque os nossos alunos, gente, eu garanto para vocês, e se eu perguntar para vocês também, assim, o que caracteriza um bairro, né? Quem mora no Cajueiro 2 aí, né? A Jennifer, ela colocou, a minha rua é assim, o meu bairro ainda não tem isso, o meu bairro... Mas por que aquela região foi caracterizada como bairro? Como é organizado o nome das ruas? Como que é a metragem, por exemplo? E eu sempre discuto isso com os meus alunos, como que é a metragem que a gente chama de um quarteirão, né? Aquela coisa, um quarteirão. Então, muitas vezes a pessoa chega e eu falo assim, você vai virar à direita, vai andar, e você chegou na minha casa, né? Então, essas questões são fundamentais. Então, assim, no caso de vocês, eu fiquei muito pensando assim, como que se organiza um bairro? Eu fiquei tentando lembrar aqui, quando a Jenny falou, onde que era o Cajueiro 2, né, que ela falou que mora no Cajueiro 2. Mas, e aí eu fico o tempo todo tentando entender ali Floriano e essa organização de bairro de Floriano, né? Mas uma coisa, eu só senti falta disso um pouco, o grupo de colocar, né? Como que você delimita o bairro? Para os alunos é importante essa informação em geografia. O grupo quer falar alguma coisa? Obrigada por a dica, a gente vai lembrar da próxima vez. Não? Jennifer? Não, mas é só porque falou bairro, mas eu não sei mas como é? É que tá falhando a internet. O 2 fica aqui perto da PRF. Depois da rodoviária, perto da PRF. Que é uma área que era... entendi. Eu entendi. Aí eles invadiram. Que era ali antes da rodoviária. Se constitui... Eu já sei onde é, sim. Lá vai ter menos mesmo. Que eu imaginei... que eu imaginei, Jennifer, que era aquele bairro antes da rodoviária, quando eu estou subindo para a rodoviária do lado esquerdo da pista. Então, você me falou que é depois da rodoviária do lado direito, né? Aquele da rodoviária já está todo pavimentado, professora. Antes mesmo de começar a ser um bairro, efetivamente. Tá. Então, no caso de vocês que eu falei, né, eu fiquei tentando, eu só pensei nisso, assim, que é importante quando você começar um conteúdo com os alunos, explicar essa organização. É a mesma coisa, quando alguém fala assim, o marco zero da cidade, muitas vezes eu não sabia explicar, depois eu já estava em São Paulo, eu já dava aula para eles há muito tempo, e que eu fui entender que o marco zero de São Paulo, e eu nem sei qual que é o diferencial, eu imagino que é a igreja, mas também não sei. É a Praça da Sé. Então, tudo quando você fala assim, a tantos quilômetros de São Paulo, é a tantos quilômetros do marco zero de São Paulo, né? Então, é ali que você... E a mesma coisa, se eu perguntar para vocês, como que se organiza a numeração de uma rua?
de onde que é menor para maior. Por exemplo, os nossos alunos muitas vezes não sabem que foi que assim, um lado é todo ímpar, do outro lado é todo par. A rua, ela vem do número menor do centro da cidade, por exemplo, e ele vai ficando maior quanto mais vai se ausentando, mais se afastando do centro da cidade. Porque são perguntas bobas, mas que os alunos fazem para a gente. Professora, como que se organiza a numeração de uma rua? Aí teve um dia que eu fui levar a professora Anne na casa, estava vindo de Floriano, fui deixar ela na casa do avô dela, e aí ela falou assim, André, na tabuleta, eu não conheço bem Teresina, né? E aí eu peguei e fui, olhou e falou assim, é a casa 1. Eu fiquei olhando para ela, sabe por que é a casa 1? Porque foi a primeira casa desta rua aqui, a casa do meu avô. Então, assim, eu falei, nossa, é diferente, porque em Belo Horizonte, em São Paulo, o número 1 é sempre o número próximo do centro. Aqui é no sentido centro. Então, essas questões de organização geográfica da cidade é importante a gente entender, né? No grupo 3, eu não tenho praticamente nada para pontuar, assim, quando o grupo trabalha com essa perspectiva do mundo do trabalho, né? E foi dando os exemplos de trabalho, e eu gostei também que vocês trouxeram essa diversificar, esse conceito de trabalho formal, de trabalho informal, e aí pensando também que é o terceiro ano, ali os alunos já sabem teoricamente ler e escrever, né? Eu fiquei pensando muito quando a Larissa falava, porque meu filho, ele fala assim, eu quero ter o trabalho da minha mãe, eu não quero ter o trabalho do meu pai. Aí eu falo, por que não? Meu pai trabalha demais, o trabalho do meu pai é cansativo. Aí eu falo, e o meu não? Não, o seu trabalho é no computador. Olha a concepção, né? Porque meu marido tem um trabalho braçal, eu tenho um trabalho intelectual, meu marido tem oficina de carro, então é um trabalho muito mais braçal. Ele fala, não, eu quero... Eu falei, então tá, eu quero ter o trabalho da minha mãe, porque minha mãe trabalha no computador. E eu lembrei também de uma vez uma amiga minha, sem com quem deixar os filhos, levou para a universidade, e aí ela estava lá, e no final do dia falou, ai filha, mamãe está muito cansada. Ô mãe, que horas você vai trabalhar? Aí ela falou assim, filha, eu estou trabalhando de... Não, eu só estou vendo você conversando. Né? Que o trabalho da professora é o quê? Né? E conversando, explicando as coisas, os alunos falam, e nesse dia ela tinha feito atendimento de estágio, então explicando. Então, para a filha dela, aquilo não era trabalho, ela ficou conversando o dia inteiro. Para o meu filho, o trabalho bom é o meu, porque eu fico no computador, mas ele não tem uma dimensão. Então, quando a Larissa trouxe a questão do trabalho, ela colocou laboral, né? Do trabalho que eu estou chamando de braçal, do trabalho intelectual, do trabalho formal e do informal, do que são os direitos trabalhistas, são questões fundamentais para a gente também trabalhar na EJA, então muito adequado. O quarto grupo, né, que é o da Beatriz, Deusiene, Denise, Monalisa e Daniela, propuseram, também foi uma boa aula, propuseram um estudo sobre as atividades agropecuárias, o que faz muito sentido quando a gente pensa em Fiano, né? Que é quando a gente pensa que essa questão da zona urbana e da zona rural são tão próximas. E eu fiquei olhando a horta, eu só pensava assim, o meu sonho é ter uma horta. A Ana Célia, que está sempre, ela vê as coisas, então assim, eu adoro essa coisa de plantar, de ter frutinha, de ter coisa, mas uma horta eu nunca consegui fazer, né? E aí eu fico muito no interior, quando eu não estou trabalhando assim, mas no final de semana eu fico na roça, e aí eu fico mexendo com coisa de terra. Então, essas questões. Então, eu tenho muitos vizinhos, pequenos agricultores, esses que plantam o feijão verde, vai vender no mercado no sábado, né? Os que plantam milhos, que plantam salsinha, cebolinha, enfim, essas coisas. É importante para os alunos entenderem e valorizarem, né, esse trabalho. E o último grupo, a Laiane, Ordinária, Fernando, Francisco e Arícia, colocou nessa aula, que foi a maior, que deu 17 minutos, que foi... vou falar porque eu sempre falo do tempo, tá?
que conhecendo as regiões brasileiras, e que ficou muito legal, tanto também a proposta de atividade. Gente, por que sempre eu falo do tempo? Vocês sabem que eu faço muito banca de concurso aí, né? Tinha um tempo que tinha também menos doutores no curso, então desde quando eu cheguei, todo concurso eu faço banca. E aí teve um último concurso aí na UFP, que foram em torno de 40 candidatos para uma vaga. Gente, que foi o concurso que passou a professora Ana Célia. Gente, desses mais de... Eu não lembro o número, tá, gente? Gente, só 3 pessoas fizeram dentro do tempo, que é entre 50 e 60 minutos. A maioria, todo mundo fez com 30, 40 minutos. E em concurso público, o tempo é algo fundamental. Né? E aí, como vocês estão se preparando para formar, e tem muitas escolas que, para contratar, pede uma aula, por isso que eu sempre faço o tempo, né? Que é importante vocês pensarem no tempo por causa disso. Mas, enfim, né? Parabéns, gostei muito das aulas de hoje. Vocês deram conta de entender a proposta de conteúdo e entrar nessa proposta de conteúdo. Gente, a gente termina aqui, né? O nosso curso de Metodologia da Educação de Jovens e Adultos. Vou fazer alguns avisos práticos e aí eu abro para vocês fazerem alguma avaliação. Eu abri 3 aulas assíncronas, que foi a de ciências, a de história e a de geografia ontem. Cada aula dessa vale a presença do dia que são 2 horas aulas. Então, não fazer, você ganha falta. Elas não valem ponto, elas valem a presença. Mas tem muita gente que está pendurado com as presenças. Então, não deixem de fazer. Essas aulas, elas fecham no dia 25. Por quê? E aí eu tenho 2 dias para ler, para conferir, fazer tudo, fechar a nota, lançar, porque quem vai me solicitar exame ou alguma coisa vai fazer isso até a quarta-feira que vem, tá bom? Então, na semana que vem eu vou estar fechando nota, fazendo exame e fazendo também prova com quem perdeu alguma coisa, enfim, né? Aí eu entrando em contato e resolvendo. A nossa primeira, que foi a de história, valeu 3,5 pontos, e a de hoje 3,5 pontos, porque 3,5 pontos, 3,5 pontos, 7, mais 3 pontos, 10, tá? Então, a gente fecha essa nota de vocês. E aí, assim, eu quero muito agradecer a vocês por ter, né, no início eu comecei a aula com quem estava falando isso, por ter aceitado um desafio. É um desafio, para mim, muito grande, dar uma aula de metodologia, onde é um curso prático, com uma carga horária de atividades práticas muito grande, né? Vocês estão vendo que meus vizinhos agora resolveram gritar, né? Os jovens estão todos aqui embaixo. É um curso com a carga prática que eu precisava de trabalhar essas microaulas. No início foi mais desafiador, mas eu acho que fechando hoje como fechou, tranquilo, com todo mundo apresentando, eu acho que a gente deu conta disso, a gente aprendeu muito com isso, então, obrigada por isso, né? E aí eu gostaria que, rapidamente, quem se sentir à vontade, fizesse uma avaliação entre a proposta que eu apresentei para vocês no primeiro semestre, né, no primeiro dia de aula, de como seria a organização, como a gente levaria o curso, sobre as aprendizagens de metodologia para a EJA, de pensar como que se dá aula para a educação de jovens e adultos, como a gente pode pensar em adaptar a BNCC para a EJA. Então, se vocês conseguiram entender um pouco disso, e o que vocês indicam para melhorar um próximo curso, caso a gente continue com a modalidade de aulas remotas. Aí eu abro para vocês falarem agora e depois eu fecho a aula. Professora, eu queria só elogiar a disciplina da senhora, que a senhora foi uma das professoras que mais fez a gente compreender o que a senhora estava falando, porque esse período remoto está muito puxado para todo mundo. A maioria da nossa turma pegou quase todas as disciplinas, então ficou muito
corrido, e a senhora sempre fez de uma forma com que a gente entendesse o que a senhora queria falar, a gente entendeu a parte da legislação, a gente entendeu a parte da metodologia que tem que ser utilizada nas aulas, e as microaulas fecharam assim com chave de ouro, porque a gente pega essa parte da prática também. Foi a disciplina que eu mais consegui aproveitar nesse período. Eu fico feliz. Eu lembro que no final, às vezes, vocês ficavam bravos comigo, no início, aliás, porque eu dava uma aula e dava um exercício para vocês assistirem, pensarem em fazerem, mas que estando à distância, gente, é muito difícil. Se eu só desse um exercício e aí vocês não tivessem a aula para eu discutir o conteúdo, que na outra aula eu voltava. Então, assim, eu sei que é muito trabalhoso, sabe, Jennifer? E é muito trabalhoso para todos nós que eu estou falando assim, vocês, alunos e alunas, e para mim, professora. E, assim, gente, eu tive que refazer todos os meus cursos para se adaptar a esse modelo, né, de aulas síncronas e assíncronas. Então, obrigada, e fico feliz de ter conseguido um pouco passar o que vem a ser o ensino na EJA. Mas alguém quer pontuar alguma coisa? Professora, eu vejo que a disciplina atendeu às expectativas, né, do próprio currículo da disciplina. Assim, por ser um período remoto, como a senhora fala, né, uma matéria de metodologia, tem que estar ali na prática, realmente, a pessoa, na presença física, a sua adaptação para esse período remoto aí fez com que fosse atendidas as expectativas da disciplina, de colocar a gente para praticar muito, organizando microaula, os planos de aula, fazendo todo aquele planejamento, como se, claro, não foi a mesma coisa se fosse presencial, mas não ficamos no prejuízo, entendeu? Eu vejo dessa forma, que a gente não ficou no prejuízo com essa disciplina, por conta dessa adaptação. E outra, também na questão da senhora fazer as aulas assíncronas, que é para muitos alunos aqui não podem estar assistindo aula todo dia, porque, por exemplo, tem certos horários que alguns alunos trabalham ou não estão em casa, ou nesse período ruim por causa da internet estar ruim. E essa forma de colocar as aulas de maneira síncrona para o aluno poder assistir, claro, dentro de um prazo ali especificado, mas assistir quando for a melhor hora para ele, foi muito boa essa flexibilidade. Eu achei muito bom mesmo. Porque tem dias que eu não posso assistir uma aula. Essa semana, nos últimos 20 dias, já está quase com um mês, meu pai se acidentou e eu estou indo, né, para a roça todo dia, que tem que dar ração por bicho lá e tal, os animais dele, e aí eu perdi muita aula. Essa semana eu perdi muitas aulas durante o dia. Às vezes chego atrasado, porque já chego de lá já de noite da roça, porque lá o serviço é pesado, é braçal, e essa forma de colocar a aula, assim, gravada para o aluno poder assistir numa hora que ele que esteja melhor para ele, eu achei muito bom. Foi um método, né, uma forma adotada por poucos professores. Outros adotaram, mas não foram tantos, né? Mas eu achei muito bom isso aí, esses pontos que eu quero frisar. Obrigada, Gustavo. O Gustavo, ele é super CDF, né, gente? Todo mundo sabe. Então, eu sempre vejo lá ele está sempre fazendo as coisas, e eu acho que isso é importante até para eu me avaliar no processo, enquanto estão dando. Então, no sentido geral, vocês fizeram as coisas, algumas pessoas tiveram problemas, mesmo que o Gustavo falou, de conexão e de tudo, por isso que, assim, eu fui pensando, mas isso é um aprendizado, né? Então, quem não pode assistir a aula, como que a gente resolve? Eu tenho aprendido muito, assim, eu sempre trabalhei com ensino à distância, vocês sabem disso, que vocês sabem que eu venho de mais de 15 anos trabalhando em universidade em São Paulo e trabalhando com EAD também, e desde o início, eu acho que isso é uma coisa importante, desde o início eu falava, quando falaram de voltar às aulas remotas, todo mundo foi contra, eu fui uma das poucas do curso que bati na tecla que eu era a favor, o pessoal falava EAD, eu falo, não é EAD, EAD é outra coisa, é uma modalidade de ensino já constituída, onde você tem vários tipos de métodos que você trabalha, isso aqui a gente vai aprender junto com os alunos, né? Então, que essa coisa dessa flexibilidade, por exemplo, eu tive turmas em EAD
Eu falo assim, que eu só consegui fazer meu doutorado, e eu trabalhava 60 horas nessa época, tinha filho pequeno e tudo, porque eu tinha uma carga muito grande em EAD. Então, eu organizava. Só que eu nunca mandei mensagem para um aluno. Eu não tinha essa relação que eu tenho com vocês. Né? Eu nunca tive um grupo de WhatsApp de aluno. Né? Então, no ensino remoto, já é um outro aprendizado, porque eu sei que é uma outra comunicação. Eu não estou numa cidade que tem tanta internet, então eu tenho que pensar nessas formas todas. Então, obrigada pela avaliação, Gustavo, e que eu acho que a gente vai tendo cada vez aprimorar mesmo, né? Hoje, antes eu tinha muito medo, vou falar a verdade, mas hoje eu já sei que, na próxima vez, se for continuar remoto, eu posso dar um curso de metodologia com melhor qualidade, né? Gente, mas alguém quer pontuar alguma coisa? Não? Então tá. Oi, Janaína. Sobre a disciplina, eu achei que foi essencial a metodologia da EJA, porque como a gente é muito envolvido com a educação infantil, a gente acaba esquecendo essa parte. Eu devo dizer que eu pequei na hora de fazer o trabalho, que eu seguia uma linha que era para a educação infantil, e no meio do trabalho eu voltava, não, é que é direcionado para o ensino da EJA, de jovens e adultos. Aí você tem que perceber isso também, e foi essencial a disciplina para essa percepção de diferentes alvos, diferentes públicos. É necessário a gente pensar, né, nessas questões. Gente, então eu vou parando por aqui, tá? Oi, Francisco. Eu queria fazer só uma ponderação. Eu não falo do meu Professora, ponto está de vista. gravando até agora. Vou parar de gravar. É que esse modelo